E aí, uma vez que a gente já tratou em relação ao processo de estocagem e falamos em relação à qualidade da matéria, no caso vamos falar da qualidade agora, mas em relação às propriedades desse açúcar, né, como que ele deve ter, né, e como que ele se comporta em relação a isso, vamos ver especificamente como que esses parâmetros são avaliados em relação ao processo de qualidade do açúcar. Então, como qualquer produto alimentício, a qualidade do açúcar é regida por legislações específicas, as quais abordam características físico-químicas, microbiológicas, microscópicas e sensoriais. Então a gente tem esses quatro aspectos da qualidade do açúcar. Então, das características físico-químicas, o que é avaliado no açúcar? Então, os teores de sacarose ou polimerização, né? Então, análise de Paul, resíduo mineral fixo, dextrana, índice de cor, incunsa, né? Então, teor de enxofre, teor de umidade e teor de ferro. Em relação ao teor de sacarose, né, é uma análise. Então, na análise desse parâmetro, na análise do teor de sacarose, é verificada a pureza do produto, que está relacionado à sua capacidade de adoçar, então a quantidade de adoçamento. Quanto menor for o teor de sacarose, indica a presença de açúcares redutores, glicose, frutose, dextrana, amido e cinzas. Então a gente já chegou a comentar que tanto açúcar redutor quanto cinzas, eles influenciam diretamente no processo de cristalização e não cristalização. Então, a depender de como estiver essa solução, esse xarope para cristalização, isso vai influenciar já no açúcar cristalizado. Em relação ao amido, eu até não comentei lá no açúcar refinado, né? Então ele tem uma pulverização bem pequena e tem uma porcentagem de amido, né, que vai... por exemplo, não sei se vocês já tiveram, quando a gente tem sal em casa, o que geralmente é utilizado no saleiro? Colocar arroz. Então, coloca arroz junto com sal para o sal ele não formar aquelas pedrinhas, não retirar a água do ambiente devido à sua característica higroscópica. Uma outra maneira que isso pode ser feito para evitar com que o sal ele venha cristalizar, né, então ele venha ficar úmido dentro do saleiro, é você adicionar 1 ou 2 colheres de amido. E aí você põe numa frigideira e você vai aquecendo esse sal, de tal forma em que o amido forma uma película no sal e você coloca no saleiro, ele não vai voltar a absorver água do ambiente. Isso, por exemplo, é uma prática muito utilizada em restaurante. Alguém já teve experiência, por exemplo, de ir no restaurante e estar o saleiro cheio, grudado? Isso geralmente não acontece, porque é uma prática muito simples e muito comum. Da mesma forma, o açúcar refinado, como o grão dele é bem pequeno, ele está finamente moído, essa capacidade de absorção de água do ambiente é muito alta. Então ele é envolto no amido, e eu esqueci de comentar anteriormente. Mas enfim, no teor de sacarose, voltando, quanto menor for o teor de sacarose, indica a presença de açúcares redutores, né? Isso acaba sendo uma indicação ruim. A especificação de teor de sacarose varia de 98,5% a 99,8%, dependendo do tipo de açúcar sólido que venha a ser produzido. Aí tem um resíduo mineral fixo. Esse ensaio de resíduo mineral fixo, ou teor de cinzas, como também é conhecido, verifica o teor das impurezas, terra, areia, mas não especificamente terra e areia, mas sais minerais em especial, né? Então, aqui de maneira bem simplificada, mas cálcio, ferro, manganês, magnésio, zinco, potássio, então todos esses sais minerais que acabam vindo de impurezas, né, vindos de terra e areia, lá na cana recebida no início da unidade. Então isso vai se propagando, isso vai se perdendo, mas de alguma forma acaba tendo resquícios. Quanto maior for o teu resíduo mineral, isso acaba sendo refletido no açúcar pós-cristalização. Então nesse ensaio, o intuito é verificar o teor dessas impurezas existentes na composição do produto, que geralmente são provenientes da colheita da cana-de-açúcar.
Então vem lá da área agrícola e é interessante fazer esse controle. A não conformidade desse ensaio, no caso de serem encontrados valores acima do limite de legislação, pode representar alteração nas características sensoriais do produto, conferindo-se uma coloração mais escura e aspecto arenoso. Então aí tem que se avaliar em relação, né, o teor. Então, por especificação, varia de 0,04 a 0,2% do teor de cinzas presente no açúcar. E aí vem dextrana. Então, dextrana é um polissacarídeo de alto peso molecular formado pela deterioração microbiológica da cana. Aqui no açúcar, a gente já tem como esse processo de deterioração. Tem um outro momento em que a dextrana também acaba sendo inconveniente, mas tanto na moenda quanto na fermentação. Na moenda vem da parte da ponteira da cana. Então a gente está tratando seria uma cana mais verde, né? Uma cana não tão madura, ou uma cana que foi processada junto com ponteira. Então na ponta da cana a gente ainda tem muito amido, né? Muitos ácidos orgânicos ou substâncias que ainda não foram convertidas em açúcar. Uma vez que na base da cana a gente tem maior quantidade de açúcar, no ápice da cana a gente tem menor quantidade de açúcar. Em compensação, a gente tem outras substâncias que com o processo de maturação vão se converter em açúcar e com o passar do tempo, né, na hora que, por exemplo, tiver processo de formação do floral apical, não é canabisada, mas enfim, na hora que passa do tempo de colheita, em que forma o pendão floral, inflorescência. Então, após o processo de inflorescência, esse açúcar acaba sendo convertido em fibra, né, porque é uma cana mais velha. E então, nesse ponto de partida, né, toda essa transformação de açúcar, lá na moenda, isso é ruim, né, devido ao processo de Goldman, tem todas as ações em relação à moenda. E na sala de fermentação acaba também isso com o tempo, né, se for processado na moenda e for para esse caldo para a produção de etanol, isso vai ser refletido diretamente como inconveniente, um inibidor de fermentação. Então ele vai interferir diretamente na ação das leveduras para fermentar. Se esse caldo de cana for direcionado para a produção de açúcar, isso pode ser refletido, por exemplo, na formação do cristal, que é o que a gente está analisando agora. Então, nesse caso, né, então ele pode vir a ser aqui. E uma outra frequência ou presença externa é por conta de deterioração microbiológica. Então, na sua presença, altera a pol do açúcar e alonga os cristais de açúcar, provocando aumento da viscosidade nas soluções açucaradas e reduz a taxa de filtração, além de afetar o empacotamento e armazenagem do açúcar por mudança de densidade aparente. Então, é uma sequência de problemas que a presença de dextrana possa acontecer. Então, lá acabei de lembrar mais uma coisa, que aqui fala de deterioração microbiológica da cana, mas essa deterioração da cana, por exemplo, ela é encontrada quando é feita a colheita e você demora para processar. Então, a partir de 24 horas, 36 horas, 42 horas, então isso pode ser algum problema, possa vir a ter problema por conta de contaminação microbiológica e formação de dextrana. Na sala de fermentação também acontece. Então você pode ter contaminação por bactéria, né, e ter a formação dessa dextrana lá na sala de fermentação. Aquele produto, obviamente, pode ser reprocessado, então descartado, tratado ou vai para destilação. Aqui, né, esse princípio, o qual tem o maior entendimento por conta da fermentação, né? Então acontece em menor quantidade na cana em relação à sala de fermentação. Então a contaminação para a formação da dextrana no caldo é bem maior, porque a gente já tem um teor de açúcar maior em relação a isso. Mas enfim, eu só a cabeça pensando, processando aqui. Então, no final das contas, a presença de dextrana tem todas essas influências em relação à produção do açúcar. Por fim, quando presente na produção de bebidas, pode provocar turbidez e em balas altera a etapa de cristalização,
enquanto que em geleias pode alterar a consistência. Então, nesse caso, a gente tem, né, os problemas posteriores ou a influência que essa dextrina possa ter nos produtos finais. Depois, o que a gente tem? Índice de cor, INCUNSA. Então, essa análise verifica se a coloração do produto está de acordo com a classificação utilizada pelo fabricante no rótulo do produto. O termo INCUNSA refere-se à Comissão Internacional para Métodos Uniformes de Análise de Açúcar. Então, quanto mais baixo é esse índice, mais claro ou mais branco é o açúcar. À medida que esse índice aumenta, o açúcar vai adquirindo uma coloração mais escura. E aí a gente tem as diferenças de cores de açúcar, desde o mascavo até o refinado, até o confeiteiro. Então, a coloração do açúcar está diretamente relacionada com o número de partículas carbonizadas presentes. A gente já chegou a comentar sobre isso, em diferença da temperatura em relação ao processo de coloração, lá na etapa de caramelização. Então a gente tem a reação de caramelização. Aqui, partícula carbonizada literalmente já está preta, já está queimada, já degradou. O açúcar já separou glicose e frutose, já teve degradação da frutose ou da glicose, liberando ácidos orgânicos, e esses ácidos orgânicos já são degradados para o processo de carbonização. Então, voltando. A coloração de açúcar está diretamente relacionada à partícula carbonizada presente, o que representa falha, né, de higienização do equipamento que entra em contato com o produto, uma vez que tais partículas são arrastadas durante o processo de fabricação. Um outro também está relacionado com o tamanho dessas partículas, ou seja, quanto menor for a partícula, mais claro é o açúcar e vice-versa. Em relação ao tamanho de partícula e a sua indicação de cor, está relacionado, por exemplo, com a indicação com a luz. A gente tem o termo, por exemplo, translúcido e opaco, né? Transparente e opaco. Uma substância, quando ela é transparente, ela permite a luz passar por ela. O vidro, por exemplo, é transparente, você consegue ver do outro lado. Quando ela é opaca, né, um material opaco, a gente tem aquele vidro âmbar, né, marrom, ou vidro verde. Por mais que você consiga ver do outro lado, é algo que te impede a visualização. É como você vê, por exemplo, também através de uma folha de papel, né, ou de uma papel manteiga, de uma folha sulfite. Você não consegue ver muito bem do outro lado, através de um tecido. Tudo isso são coisas que não deixam a luz passar. Se a gente tem uma substância opaca, em contraponto com uma substância transparente, né, e o que isso tem a ver com a cor? Como o tamanho da partícula influencia na cor, e quanto menor for a partícula, significa que é mais fácil essa luz passar. Então tem uma relação em relação à indicação de cor. Quanto maior esse cristal, né, são um caminho maior percorrido para que essa luz venha a passar. E aí, caso esse cristal tenha algum processo de impureza, ele vai ser evidenciado por essa opacidade, né? Então, além do fato de ter o revestimento de mel nesse cristal, então tem várias outras coisas envolvidas nesse processo. Eu peguei só a pontinha, né, dessa indicação de cor devido ao tamanho de partícula. Não é só isso, mas esse é o ponto de partida para que o tamanho da partícula venha a influenciar a coloração do açúcar. Voltando. Então, nesse ponto, né, um açúcar de cor mais escura na produção de alimentos pode alterar, além da cor, o sabor e o aroma dos produtos. Então, isso eu parto de princípio, por exemplo, o açúcar demerara. Então, como ele tem uma cor maior, ele tem resquícios de mel final maior e tem essa característica mais de sabor de cana ou de rapadura, né? Então, para algumas pessoas é ruim, para outras é uma coisa boa, mas o intuito não é avaliar, né, a qualidade disso tudo, mas verificar simplesmente que tem essa influência, né, ou seja, um açúcar mais escuro influenciando a cor, sabor e aroma. E por fim, em relação à especificação, a coloração do açúcar varia de inferior a 45 a inferior a 120. Em relação ao dióxido de enxofre, esse ensaio verifica a existência de resíduos de enxofre no açúcar refinado.
O dióxido de enxofre é adicionado durante a etapa de clarificação do açúcar. Então a clarificação é principalmente na formação do caldo para cozimento, evaporação e cozimento, passa da etapa de calagem e sulfitação. Esse método é utilizado para o branqueamento do melado da cana de coloração escura. Entretanto, esse aditivo deve ser eliminado dentro de limites toleráveis até o final do processo, pois traços residuais de enxofre podem ocasionar alterações sensoriais do produto, principalmente de sabor e odor, além de reações alérgicas, dores de cabeça no caso de concentrações maiores. É muito simples perceber se a gente tem presença de enxofre ou não no açúcar. Alguém já teve experiência de quebrar um ovo e ele está podre? Aquilo é gás sulfídrico. Não dá pra gente ter, por exemplo, um açúcar com residual cheiro de ovo podre. Então é mais ou menos essa característica. Então o intuito é, durante todas as etapas de produção, ele deve ser eliminado. E aí não deve estar presente no açúcar para não ter esses inconvenientes. Depois a gente tem a questão de umidade. Então o ensaio de teor de umidade verifica a quantidade de água presente no produto, presente no açúcar. O açúcar, dada a sua baixíssima atividade de água, é classificado como um produto estável microbiologicamente. Então é por isso que, por exemplo, o açúcar é acondicionado nos armazéns a granel. Então por isso que açúcar é dito como um produto não perecível. Então ele já tem uma durabilidade bem grande, porque como não tem baixa a quantidade de água, nenhum micro-organismo consegue sobreviver, não consegue se desenvolver numa região com pouca água. Por que a água é muito importante nisso? Porque todas as reações biológicas são feitas na presença de água. Se não tiver água, não tem vida. Então, da presença de água, neste produto decorre o empedramento, ocasionado pela aglomeração dos cristais, o que dificulta o seu uso. Então aí já vem uma coisa complementar. A gente já viu que umidade influencia na possibilidade de proliferação de micro-organismos, e agora a gente está falando em relação ao processo de empedramento. Então a especificação varia de 0,4 a 0,4% de umidade de água no açúcar. E aí a gente tem o teor de ferro. O ferro é considerado como contaminante natural de produtos de origem vegetal, dada a sua presença no solo, onde a matéria-prima é plantada. Então ele já vem, do processo de nutrição. Entretanto, sua presença também pode estar relacionada à má conservação de equipamentos ferrugem. Então, por mais que o ferro venha em detrimento do solo para a cana, sua concentração elevada vem de controle, dos equipamentos dos quais não passaram por controle de manutenção, por exemplo. Então, ferrugem. Então, nesse caso, a má conservação dos equipamentos podem contaminar o produto através do contato, seja durante a colheita, seja durante o processamento da cana, então toda a cadeia de desenvolvimento desse açúcar. A contaminação por ferro em grandes concentrações é facilmente perceptível, pois altera o sabor do produto. Além disso, pode causar reações gástricas, como por exemplo, a acidez estomacal. A especificação é de no máximo 10 mg de ácido de ferro por quilo de açúcar, seja ele extra, especial ou superior. Então a gente já vê que tem alguns problemas que vão além do processo de fabricação, como nesse caso a manutenção dos equipamentos industriais. Por fim, das características físico-químicas, a gente chega nas características microbiológicas. As análises microbiológicas dos micro-organismos vistas no microscópio, por exemplo, avaliam, não só no microscópio, existem outras técnicas que também avaliam a qualidade microbiológica. Mas enfim, as análises microbiológicas avaliam a conformidade do produto em relação à contagem de bolores e leveduras. A gente já tinha comentado anteriormente que
Tanto fungos e bactérias podem contaminar o açúcar, a levedura é uma quantidade bem menor em relação a isso. Levedura é um tipo de fungo e bolor também faz parte dos fungos. Onde, em relação à contagem de bolores e leveduras, tem que ter no máximo um máximo de 103 unidades formadoras de colônia por grama de açúcar. E a questão da salmonela, que é a bactéria, então ela tem que estar ausente em cada 25 gramas de açúcar. Então, nesse ponto, né, tem que ter um controle bem importante, inclusive salmonela é patogênica. O açúcar refinado, ele é classificado como um produto alimentício microbiologicamente estável, ou seja, a incidência de contaminação dessa natureza neste tipo de alimento é muito pequena, por se tratar de um produto de baixíssima atividade de água, o que inibe a proliferação de micro-organismos. Então, sempre é bom frisar, devido à qualidade e estabilidade microbiológica do açúcar. É muito raro o micro-organismo crescer nessas condições. Então tem que bater palma para esse micro-organismo e ter muito cuidado com ele, principalmente. Em relação às possíveis contaminações microbiológicas que o produto possa vir a sofrer, a mais preocupante se refere à contaminação por salmonela, devido o fato dela ser patogênica, então ela causa doença. A contaminação por bactérias dessa classe pode ocorrer através de manipulação inadequada do produto ou através da matéria-prima utilizada e que, mesmo em pequenas quantidades, pode causar principalmente problemas gastrointestinais, dores de cabeça, seguidas de vômitos, diarreia e febre. Dependendo da concentração ingerida, pode levar à morte do indivíduo. Então, a contaminação por salmonela, lembra que eu tinha comentado sobre as bactérias termófilas? Tem que tomar muito cuidado, né? Não sei dizer se a salmonela é uma bactéria termófila. Eu acredito que não. Eu acredito que ela seja mesófila. Mas a salmonela, ela é uma bactéria e se preocupa em relação ao processo de contaminação de açúcar. A contaminação por bolor, considerado como deteriorante em potencial de alimentos, está relacionada principalmente a problemas de conservação e armazenamento do produto. Então, não só em relação ao açúcar, mas, por exemplo, foi armazenado em sacaria, então o saco está úmido, bolor em relação ao saco, ao processo de armazenagem, ou algum ponto em especial que tem geração de umidade, a madeira que foi utilizada no processo de pelletização. Então tem N situações, né? Então seria interessante inclusive ser plástico, esse pellet não ser de madeira, né? Tem N situações onde pode ter surgimento de bolores, até mesmo um processo de infiltração, né? Após as análises microbiológicas, a gente vai para as análises microscópicas, ou seja, observação no microscópio. Essa análise verifica a presença de matérias estranhas no alimento, que são nocivas ou não, qualquer que seja a sua natureza, originadas de contaminação em decorrência de práticas inadequadas durante a fase de colheita, produção, processamento, armazenamento, transporte e distribuição. Em relação a isso, eu acho que é um dos pontos principais que separam as pessoas normais dos microbiologistas. Não quero dizer que microbiologista não seja uma pessoa normal, não é isso. Eu digo em relação ao comportamento. Todo microbiologista, ele tem por trabalho, né, e por devoção, né, ou por profissão, observar o mundo do qual a gente não consegue ver. Então, todos os microbiologistas têm acesso ao mundo do qual a gente não tem acesso. Então, eles acabam verificando, por exemplo, coisas que a gente não vê, literalmente. Então, seja micro-organismo, seja algum tipo de bicho, inseto, enfim, qualquer outra coisa microscópica que não dá para verificar. E onde eu quero chegar? Muita gente comenta a respeito de ketchup e molho de tomate, né? Ou a própria Anvisa. Se você for parar para ver legislação alimentícia, lá fala que basicamente tudo, ou quase tudo, é permitido, por exemplo, a presença de pelos de roedores.
tem uma quantidade mínima de pelos roedores que podem estar presentes nos alimentos. Então, se for algo que a gente consegue ver, é porque é extremamente excessivo, vai além do mínimo permitido pela lei. Então, onde eu quero chegar? Na hora em que a gente para observar isso daqui, ele vai ver no microscópio os cristais de açúcar. Será que não tem um pelo, um negocinho, um bicho, uma pata, um pedaço de asa, uma formiga, alguma coisa, enfim, um abdômen, blá, terra, areia, pelo, cabelo, unha, pele? Vai saber o que tem lá dentro. Então mas tem especificação da quantidade que é permitida, da presença desses micro-organismos, né, desses agentes estranhos presentes no açúcar, presente na açucaria. Tem um limite tolerável em relação a isso. Para cada tipo de açúcar tem inclusive seu limite tolerável, né? Então isso deve ser levado bastante em consideração. Por isso que eu comento que os microbiologistas, né, entram num limbo de que volta e meia eles sempre vão estar em contato, eles sempre estão em contato com algo que eles sabem que é altamente contaminado. Seja uma tampinha, uma boca de uma garrafa de refrigerante, uma tampa de garrafa de refrigerante, de lata de refrigerante, aquele elozinho, seja em relação, por exemplo, dinheiro, moeda, celular. Celular hoje é uma das coisas mais contaminadas que existem. Então, né, saindo dos profissionais para as análises. Então, a análise no microscópio visa esse tipo de observação. E aí a gente vem para as características sensoriais. Essa avaliação, conforme definido na resolução número 12 de 78, avalia as propriedades sensoriais inerentes ao produto e à matéria-prima. É verificado se tais propriedades não foram alteradas durante o processo produtivo, como, por exemplo, verificar se a presença de traços residuais de enxofre no sabor ou odor, né, do produto final, se tem sólidos em suspensão ou na presença de contaminantes naturais, como ferro. Então, tudo que vem alterar, né, sensorialmente o açúcar é avaliado. Então, geralmente isso é feito a partir de profissionais treinados para isso. Tem um número mínimo. Aqui eu estou falando do padrão. Eu não sei, por exemplo, o que determina na legislação. Mas as análises sensoriais, em média, como que são feitas? Você pode ter profissionais treinados ou não para isso. O que seria um profissional treinado? Aquela pessoa que entende, já conhece, já estudou, já provou, se é para consumo, já provou aquele açúcar várias vezes e sabe, tem aquela percepção de identificar se tem algum tipo de alteração na cor, no aroma e no paladar. Obviamente não é só o fato da experimentação contínua, mas no estudo e identificação daquelas propriedades. Então já é alguém expert nisso. Então, geralmente isso é feito com profissionais treinados, já tem um laboratório específico para isso, com iluminação específica, tem disseção local isolado para que não tenha ruído, para que você não venha tirar a sua atenção quando você está fazendo sua análise. Então tem várias amostras identificadas por números e letras ou códigos, né, e você faz a prova. Entre cada amostra, né, se for amostras diferentes, tende a ter água, ou até mesmo pão seco para retirar o sabor residual na papila gustativa, né, na boca, na língua, o que for. E você faz a prova, e aí tem várias técnicas, né, vários formulários para avaliar. E aí você pontua, né, tem alguns pontos de ponto mínimo ou máximo, mudou pouco ou não mudou, enfim, depende muito de como isso venha a ser feito. Mas o intuito principal uma pessoa, tende a ser uma pessoa, né, que vai avaliar essas alterações em relação ao padrão. O padrão é não ter traço residual de enxofre e não ter traço de ferro. Se você vem a perceber algum desses traços, você consegue identificar no sabor, no aroma, ou no visual, né, do produto. E aí você pontua e avalia quão discrepante esse material é.